agradecer a... Pode falar. Tá dando para me ouvir? Sim. Tá. Apareceu uma mensagem aqui. Eu queria primeiro agradecer, né, ao Dr. Paulo e a Juliana Riso por estarem nos proporcionando essa palestra e acredito que vai ser muito proveitosa para todos nós. Agradeço também a participação do pessoal do IFMT e desejo a todos uma boa palestra. Muito obrigada, nosso presidente. Dando continuidade, chamo também um dos nossos organizadores do projeto, nosso companheiro Vitor Costa. Na atual gestão, ocupa o cargo de primeiro secretário, diretor de projeto distrital e assessor na Secretaria Distrital. Ele faz faculdade de psicologia e tem apenas 19 anos. Vitor? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, também agradecer ao Dr. Paulo Abner pela presença, pela palestra, agradecer também para a professora psicóloga Juliana Riso e para os nossos companheiros e parceiros do IFMT. Esse projeto, essa palestra, ela é em parceria com o projeto Florescer, que é um projeto distrital que tem o objetivo de desenvolver os assuntos e as informações sobre saúde mental em todo o nosso estado. Esse projeto ele tem como objetivo não só promover palestras, mas também dinâmicas e outros projetos que articule mais sobre esse assunto e auxilie que nossa comunidade, nossos associados, possam melhorar de todas as formas, fisicamente e mentalmente, principalmente nessa situação da pandemia. Então, nós acreditamos que com essa palestra, nós podemos dar uma introdução sobre esse assunto, que é tão importante cada dia mais. Pode continuar, Angélica. Dando continuidade, chamo agora a nossa companheira Aline Florencio, associada representativa ao Rotary Clube de Barra do Garças, distrito 4.440, parceiro do Rotary Clube de mesmo nome. Ela tem 25 anos, é engenheira civil e no atual ano Rotary ela ocupa o cargo de diretora de protocolo. Aline, por favor. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Eu vou estar acompanhando vocês pelo bate-papo. Então, podem estar mandando as perguntas e os comentários por lá, que depois vai ser repassado aos palestrantes, tá? Obrigada e aproveitem a palestra. Para finalizar, eu chamo o representante do Rotary Clube de Barra do Garças, nosso padrinho, brevemente, o senhor Jovelino Dalabrina. Ele é associado e representativo do clube em questão. Na atual gestão, ocupa o cargo de presidente da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo e sua profissão é contador. Jovelino? Boa tarde a todos, é um prazer participar da reunião do Rotaract, em especial, né, pelo brilhante tema a ser tratado nessa reunião. Eu desejo uma ótima reunião a todos. Muito obrigada, Dalabrida. Sempre é um prazer ter sua presença. E então agora chamo o nosso queridíssimo e digníssimo convidado, Dr. Paulo Abner, neurologista pela Residência Médica Integrada de Goiânia, Hugo HGG Santa Casa, fez estágio em psiquiatria na Clínica Pax em Aparecida de Goiânia. Além disso, ele é membro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria e da Academia Brasileira de Neurologia. Dr. Abner, fica à vontade. Olá, boa tarde a todos. Vai ser um prazer aí a gente conversar um pouco sobre saúde mental, né? Que é um tema que durante essa pandemia ganhou muita importância, né? Por piora significativa dos transtornos mentais diante da atual situação, né? E sem falar também das sequelas do Covid, né? Que também está atingindo não só a parte neurológica, como a parte psiquiátrica também. Certo? Deixa eu só continuar aqui. Acho que a doutora Juliana está aí também, né? Convido também a nossa convidada, né, a doutora Juliana Riso,
psicóloga, ela fez psicologia na Universidade Federal de Mato Grosso, fez aperfeiçoamento em clínica psicanalítica pela Universidade Federal de Mato Grosso, é pós-graduada em psicologia jurídica, com ênfase em avaliação psicológica, atua como professora no Centro Universitário do Vale do Araguaia, departamento de psicologia, e é supervisora de estágio em clínica psicanalítica no Centro Universitário do Vale do Araguaia. Quase um trava-língua isso aqui. E atende como psicóloga na clínica Psicologia Iluminari. Juliana Riso. Olá, gente, boa tarde. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Aqui tranquilo. Obrigada. Bom, gente, eu sou a Juliana. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Agradecer o convite, né, do pessoal do Rotaract e principalmente estar falando sobre um tema que, como, né, o meu colega Paulo Abner já comentou, é extremamente pertinente, não só, né, nesse tempo de pandemia, mas é um tema que ele precisa ser mais discutido, precisa ser mais debatido, principalmente no sentido de que a gente possa trabalhar mais com a prevenção desses transtornos e principalmente com uma tomada de consciência para que as pessoas cada vez mais busquem ajuda, busquem o cuidado dessa percepção de uma saúde que é uma saúde que, é como eu sempre digo, né, a área com a qual eu trabalho, ela é muito complicada, porque assim, quando eu tenho uma dor no peito, e é um problema de coração, eu sei que é o coração, porque é algo concreto. A saúde mental, infelizmente, ela ainda não é tão valorizada como algo, né, importante, ou as pessoas não aceitam tanto a importância desse cuidado, porque ainda é um sofrimento que muitas vezes nós não conseguimos palpar, né? Então não é algo concreto, digamos assim, que a gente não consegue achar aqui dentro. Então a saúde mental, falar sobre ela é um grande desafio, mas é um desafio que se torna cada dia mais necessário, né? Então é um prazer, eu agradeço o convite e espero que vocês gostem desse momento aqui que a gente vai ter agora. Muitíssimo obrigada, Juliana Riso. Pode ter certeza que esse é um assunto que a gente precisa ser discutido e precisa ser falado o máximo de vezes que for necessário. Então, para começar a palestra, primeiramente, vamos entrar no tema e no assunto do conhecimento do Dr. Paulo Abner. Por favor, esteja à vontade de poder conversar sobre os seus assuntos. Maravilha. Então, a gente vai ter Travou um pouquinho para mim, travou para vocês também? Dr. Paulo Abner? Melhorou aí? Como é que tá aqui? Melhorou. Tá melhor? Pode Beleza. continuar. Maravilha. Então, assim, onde que parou? Eu falei o que por último, vocês ouviram? Pode iniciar de novo. Então vamos do zero. Ótimo. Então, ó, é um prazer, viu, doutora? Juliana, tá aí falando com você sobre saúde mental, igual você falou, né? A saúde mental, ela é um tema que sempre foi um pouco negligenciado, né? Visto, às vezes, entre aspas, como frescura, visto como algo que não era importante, né? Cada vez mais a gente está vendo a importância disso. Além da gente falar da alto nível de suicídio, a questão do sofrimento e do baixo rendimento da pessoa, né? A pessoa que tem um quadro depressivo, ansioso, às vezes até na vida de acadêmico ou na vida também profissional, não consegue desenvolver a atividade de uma maneira concreta, né? Ela sempre vai ter um atraso, não vai ter um bom desempenho. Então, falar sobre saúde mental é a gente realmente abrir os olhos, tirar esse estigma sobre essas patologias que não são apenas algo psiquiátrico, né? A gente tem uma base neurológica por trás, uma deficiência de neurotransmissores, que muitas vezes precisa também de medicamentos. Alguns quadros a gente consegue resolver com a psicoterapia, mas muitas vezes a gente precisa a associação de medicamentos. Então, uma das coisas mais importantes é esse tema de saúde mental, é uma definição que não é muito antiga, né? É algo mais recente, né? A questão de a saúde da mente, né? A saúde da mente realmente é algo que a gente vem falando tem pouco tempo, 10, 15 anos, que a gente vê a importância, né, que esse tipo de saúde desempenha no dia a dia, sabe? E doutora Juliana,
eu não sei como que vai ser essa palestra, vai ser um falando ou não, mas eu acho que seria interessante a gente ir conversando ao longo dela, sabe? Eu queria saber da sua visão como psicóloga, como que você definiria a saúde mental aí para quem está assistindo a palestra? Sim, acho que, né, nós podemos ir fazendo assim, nesse formato mesmo, né, de Eu acho que fica conversa e tal. bacana. Fica mais, né, interessante. Então, doutor, eu vejo assim, né, se a gente parar para pensar, o conceito de saúde mental, ele pode ser muito amplo, né, assim, dentro de várias definições que nós temos dentro da própria psicologia, né, que é essa área que eu venho falando, né, que eu venho representar. Mas se nós pegarmos o conceito de saúde mental, que hoje, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela traz para nós, é você conseguir, né? O que seria, assim, em resumo, esse conceito de saúde mental? É você conseguir lidar, né, com o seu dia a dia, com as suas atividades cotidianas, de uma forma que você consiga, vamos dizer assim, ter equilíbrio em todas essas ações. Então, no campo do trabalho, no campo das relações, né, no campo dos próprios desafios do dia a dia. Então, entraria aí um conceito de uma inteligência emocional, de um equilíbrio das relações, de um equilíbrio, principalmente desse campo das nossas emoções, né? Então, seria essa manutenção desse equilíbrio. Eu até brinquei uma vez que eu dei uma palestra, assim, né, como essa sobre saúde mental, que se nós pegarmos o conceito na íntegra, nós vamos ver que nenhum de nós temos saúde mental, né, doutor? Porque, assim, Exatamente. né, a gente conseguir manter esse equilíbrio 100% o tempo todo, eu acho que é algo que é muito complexo, é muito complicado, né? Mas, assim, o que eu vejo como algo também extremamente necessário? Porque, assim, se nós pegarmos a forma... E quando eu falo, gente, às vezes, assim, eu sei que aqui nós estamos falando com pessoas, né, vocês, a partir do momento que vocês nos procuram para ter um momento como esse, uma fala como essa, dentro desse tema, eu concluo que vocês acham que a saúde mental é algo importante, né? Então, pessoal que fez o convite para nós do Rotary. Só que eu não sei, doutor Paulo, se você também tem essa percepção. Eu vejo que ainda se há um grande desafio, né, realmente das pessoas aceitarem que existe uma saúde que não é só essa saúde física, né, e que é uma saúde que muitas vezes eu vejo muito assim comentários de pessoas do tipo, eu fui no médico, aí eu procurei, né, eu fiz exame, fui no cardiologista e tal, e a pessoa está ali cheia de sintomas que são sintomas físicos, mas essa doença, que é uma doença física, ela não tem uma ordem fisiológica, né? E aí as pessoas muitas vezes não entendem. Eu escuto diariamente de pessoas que me procuram a seguinte frase: eu gostaria de saber o que é que eu tenho, de entender por que eu estou me sentindo assim, né? Porque eu não tenho, eu já ouvi coisas do tipo assim, era melhor que eu tivesse um problema de coração, que pelo menos eu iria saber que o meu coração está assim acelerado porque eu tenho uma deficiência cardíaca e não porque eu estou com ansiedade, né? Então, eu vejo que o que acontece? As pessoas elas ainda não tomaram essa consciência, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla, de que o sujeito, né? Acho que quando nós falamos de saúde mental, nós precisamos entender também que o sujeito ele é biopsicossocial e algumas outras teorias falam até de um sujeito espiritual, mas acredito que não caiba aqui na nossa discussão, né? Mas que o sujeito ele tem múltiplas dimensões, então ele é um sujeito biológico, ele é um sujeito histórico, social, e ele é um sujeito também psíquico, né? E que todas essas nuances elas precisam estar alinhadas para que a gente considere que nós estamos tendo um processo de saúde ali positivo, né? Só que isso é muito complexo e entender também que nós somos muito mais do que essas doenças que aparecem no corpo, esses sintomas que aparecem no corpo, é algo que é muito difícil, né? Então, eu vejo isso ainda como um desafio muito, muito grande dentro da nossa área, né?
Maravilha, né? Eu concordo com você dessa questão do diagnóstico, né? As pessoas, elas querem um exame para comprovar o que elas têm. E quando a Uhum. avaliação clínica é o melhor exame, né? A questão da anamnese em si, elas ficam um pouco mais frustradas, né? Falam, nossa, mas não tem nenhum exame que dá para ver essa questão da depressão, essa questão da ansiedade. E aí, alivia um pouco, sabe, Juliana? Quando eu falo para elas a fisiopatologia da doença, né? Eu falo, eu explico, olha, é muito pequena essa baixa de neurotransmissores, não tem como a gente avaliar, não tem como dosar. Mas olha, esses sintomas que você vem tendo é algo que fecha o diagnóstico. A gente tem os critérios também do diagnóstico, pelo DSM-5, então tem toda essa parte que e o diagnóstico psiquiátrico, sim, ele se confunde muito, né? Muitas pessoas Uhum. preenchem critério para depressão unibipolar. Muitos preenchem critério para transtornos ansiosos, depressivos. Então, a gente tem um misto aí. E é o que eu falo sempre para os pacientes. Não fica muito pensando em questão de diagnóstico, pensa em melhorar. Diagnóstico deixa até um pouco mais para profissional de saúde, que é para a gente se direcionar na linha de tratamento que a gente vai. Muitas vezes Uhum. o paciente, como eu mexo muito com dor, ele recebe, por exemplo, o diagnóstico de fibromialgia. Foi alguém, algum médico virou e falou, você tem fibromialgia. Acabou. Carrega pelo resto da vida que ele é É verdade. fibromialgico. É assim, e aí tudo vira um mecanismo de defesa e compensação, né? Ah, eu não posso porque eu tenho fibromialgia. Ah, eu não melhoro porque eu tenho fibromialgia. Então, o diagnóstico, assim, ele é importante, mas é importante mais até para o profissional do que para o paciente. O paciente ele tem que entender que a melhora dele tem a terapia medicamentosa muitas vezes, mas principalmente se ele quer sair do remédio, tem a outra terapia que é a não farmacológica, né? Eu Uhum. explico muito isso para os pacientes de que, assim, quando a gente faz um tratamento da saúde mental, às vezes você usa o medicamento por um tempo para te dar um impulso para você mudar a sua vida para ver o que aconteceu que você ficou desse jeito. Porque quando, como você falou, quando a pessoa está somatizando, está tendo aquele peito pulando, aquela taquicardia, aquela sudorese, fica suando a mão, fica agoniado, isso não é de hoje. Isso não é de 2, 3 meses atrás. Ela já vem vindo com um quadro de que só vem aumentando. Chega no momento que realmente explode. E aí a pessoa fica angustiada achando que eu estava tão bem 2 semanas atrás. Não estava. Você estava dando indícios de que ia dar ruim, só que você não buscou ajuda, né? Então, Uhum. a gente viu essa piora bem importante na pandemia. Por Sim. quê? A gente tem aquela questão do transtorno de adaptação, que até se poderia falar melhor, em que a gente se viu numa situação que a gente teve que se adaptar a uma nova realidade muito rápido. E, Uhum. além disso, a gente teve uma perda de pessoas e entes queridos muito grande, e fora o medo de adquirir o vírus. Então, a gente teve 3 estressores muito fortes nessa época da pandemia. O ajustamento na nova situação que a gente vive, a perda do ente querido, a questão do luto, e o medo de adquirir a doença ou de passar mesmo a doença, né? Então, isso piorou em muito o quadro da saúde mental da população no modo geral, né? O que você tem visto aí, Juliana? Olha, Paulo, quando começou a pandemia, né, eu falei assim, teve muito aquela questão ali dentro dos profissionais, assim, serem profissionais que precisavam estar ali, né? Então, a gente entendeu isso muito no campo da medicina. E aí eu me lembro que alguém perguntou assim, mas vocês vão ficar com o consultório, né, funcionando? Como que vai ser, né, isso? E aí veio esse questionamento, se nós éramos serviços essenciais, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Será que a psicologia ela vai ser um serviço essencial nesse momento? E Uhum. aí eu me lembro que eu estava ouvindo um podcast de um psicanalista que eu gosto muito, e ele falou assim no podcast que os tempos difíceis eles vão começar agora. Por quê? Casais que não se suportam, mas que vivem juntos, vão conviver juntos o tempo todo, né? No processo do isolamento. Pais que não conseguem lidar com os comportamentos dos filhos vão ter que estar no dia a dia ali com esses filhos, e mais do que isso, vão ter que, né,
conviver no sentido de educação, de escola e de tudo mais. Então, assim, a sociedade ela vai entrar em um colapso mental muito grande. Eu me lembro que ele falou isso no podcast, e eu vi que realmente foi isso que aconteceu, né? Então, assim, eu vejo que esse serviço de atenção à saúde mental na pandemia, ele até ganhou uma força maior, porque as pessoas realmente viram o quanto elas precisavam, assim, buscar uma ajuda, porque, né, chegava um momento que é igual você falou, eu acho que até a morte, Paula, ela se tornou algo tão assim... Tem alguns amigos que são profissionais da medicina também, e eles me disseram assim, Juliana, na primeira vez, né, que a gente perdeu um paciente, que a gente perdeu 2, perdeu 3, era uma situação muito complexa. Depois, isso passou a ser algo assim que era do nosso dia a dia. Então, foi tão assim esse processo, igual você falou, né, de se adaptar a isso, a esse luto, né, você perder alguém. Nós temos muito, o brasileiro ele tem muito essa cultura do velório, né, então da despedida, né, todo aquele movimento daquele ritual. Então tem gente que faz velório que fica 2 dias, né, com a pessoa ali, para parente e tudo mais. E aí, de repente, uma nova forma de viver o luto, né? Uma nova forma de viver as relações familiares, todo mundo dentro de uma casa. E aí veio muito esse... Eu vejo que um grande fator também, Paulo, eu sempre falo, que até outro dia eu estava conversando com uma colega, sobre o quanto a nossa saúde financeira afeta a nossa saúde mental. Porque essa parte econômica, ela afetou também muito as pessoas. Eu vi muito essa realidade, sabe? Do não poder trabalhar, do não poder abrir o comércio, não poder abrir, né? Eu tenho conhecidos mesmo que falavam assim, olha, eu tenho dinheiro para manter o meu negócio mais 2 meses, se durar mais que 2 meses, meu negócio não sobrevive, né? Então, tudo isso, né? Eu acho que o luto, as novas formas de viver o luto, a saúde financeira das pessoas, esse convívio familiar, esse medo, né? Pessoas completamente apavoradas, perdendo pessoas e com medo de contrair o vírus, né? Então, tudo isso, assim, os gatilhos, eles foram inúmeros e realmente, assim, nós tivemos aí um processo de adoecimento muito grande. Eu acho que pessoas que já estavam ali, vamos dizer, um pouco sobrecarregadas, que já apresentavam também vamos dizer, uma predisposição ao desenvolvimento de um transtorno mental, acabou desenvolvendo por conta de tudo isso, né? Desse contexto todo, né? Eu acho que foi assim. E eu percebo muito o seguinte também, Paulo, assim, nós, né? Eu vejo muito isso no âmbito do consultório. O ser humano, de forma geral, ele tem uma ideia de controle que deixa ele confortável, né? É uma falsa ilusão, né? Uma falsa ilusão, mas que, por exemplo, se o meu portão está trancado, eu estou tranquila porque eu acredito que ninguém vai entrar aqui, né? Sendo que tantas outras coisas podem acontecer. E eu acho que essa pandemia, ela, assim, pirou a cabeça de todo mundo porque a gente percebeu, de fato, que nós não temos controle sobre nada. Exato. Né? Então, assim, eu vejo que as pessoas ansiosas, porque a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela vem com essa questão do controle ali o tempo todo, né? Tipo, eu tô aqui, mas eu tô pensando no que vai acontecer daqui 2 anos, daqui 3 anos, né? Eu tenho algumas pessoas, assim, do meu convívio que às vezes falam assim, não, mas porque eu vou começar um relacionamento e quando ele acabar, assim, então eu nem comecei, eu já tô pensando quando ele vai acabar. Então, as pessoas ansiosas na pandemia, elas sofreram muito, porque elas realmente perceberam que elas não tinham o controle disso. Então, assim, o processo de adoecimento realmente ele foi muito maior, né? Eu vi muito essa realidade, entendeu? Eu concordo assim, com você. Deixa eu só falar uma outra coisa, Paulo, para você rapidinho, que assim, eu tô na realidade do consultório, mas eu também tô na realidade da docência, né? E aí eu vejo assim que são perfis completamente diferentes, porque a pessoa que me busca lá no consultório, ela vem já adoecida. E no contexto acadêmico, eu vi as pessoas adoecendo, sem nem perceberem, sabe? Porque assim, a gente ficava muito nessa, o aluno, né, que saiu ali daquele contexto da faculdade, que foi para aula em casa, nós professores, eu adoeci, né? Eu falo isso que para mim foi muito difícil o ano passado, porque assim, você sai de
de um processo de aula que você está ali, e aí você vai para... E aí a gente pensa assim, não, eu vou estar em casa, o serviço ele vai ser mais tranquilo, pelo contrário, ele foi muito pior, porque aí são novas ferramentas que nós tivemos que aprender a usar, os alunos foram adoecendo, os professores foram adoecendo, aí de repente volta todo mundo presencial, né? Então, assim, o volta e não volta, aí a gente voltava, dava aula uma semana, na outra semana estava todo mundo em casa de novo. Então, assim, eu acompanhei duas realidades que me assustaram bastante nesse sentido, sabe? De ver pessoas que já estavam adoecidas me procurando e ver as pessoas adoecendo sem muitas vezes nem perceber, né? Maravilha. Isso é uma realidade mesmo, né? Quando você tem esse olhar de que você vê a pessoa piorando aos poucos e ela não vê, não adianta. Isso assim, ó. Eu achei interessante você falar a questão da ansiedade, né? E atualmente a ansiedade um pouco menos, que baixou bem os casos de Covid, assim, após essa vacina, de uma maneira bem impressionante. Mas no começo, eu estava até mais em Goiânia do que aqui em Barra do Garças. Trabalhava muito na linha de frente. Desde que eu formei, eu sempre trabalhei em UTI. Então, eu sempre trabalhei em UTI durante a residência, após. E durante a pandemia, a gente teve um cenário na saúde em que era normal entrar 10 pacientes na UTI e morrer 9, né? Então, isso é muito ruim, né? Eu que vivia na UTI já sempre, que uma morte, 2 na semana, era já algo assim, muito. Quando começou a ter essa diferença de cenário, foi muito chocante, sabe? E lá em Goiânia, eu trabalhei em vários UTIs de vários perfis, né? Eu trabalhei lá no neurológico, que é uma UTI privada, né? É uma UTI que tem tudo, né? Tem tudo que você pode fazer pelo paciente, é um cenário diferente. E eu trabalhei também em UTIs públicas, né? Inclusive do HC lá, e também do HMA, e também da UTI do GOL. E lá, a maioria das públicas quase não tem nada. Então, assim, você tinha um mínimo para você trabalhar e olhe lá. E uma doença de uma gravidade muito grande, sabe? É um paciente grave, é um paciente delicado. Vinha médico sem experiência, vinha equipe sem experiência, não tinha material, não tinha, às vezes, kit para entubar. E ficava aquela discussão, não quer é para entubar, não é? E as pessoas sem entender o que estava acontecendo, né? E era uma doença que eu via muito. O paciente entrava e um dia ele morria ou vivia. E um dos diferenciais era para saber se esse paciente era ou não era ansioso. Porque o paciente não ansioso, ele era colaborativo. Ele precisa respirar de uma maneira calma, ele precisa ajudar com a parte dele de respirar e puxar o ar devagar. Porque a falta de ar, ela vai se manter lá por um tempo, mesmo com oxigênio em altos níveis. Mas se ele dá uma ansiedade, movimenta um pouco, aí acabou. Aquele pulmão que está inflamado, não aguenta. Não aguenta. Então, eu vi pacientes morrerem de ansiedade por Covid, assim. Eles já tinham um transtorno ansioso, internava, não aguentava a VNI. A VNI é uma máscara de ventilação não invasiva, em que joga o ar com muita pressão no rosto. É como se colocasse o ar para fora a cabeça para fora do carro a 100 km por hora. E aí esse paciente ele não aguentava e ele tinha que ser entubado porque era a única terapia que poderia ser instituída. E com isso ele piorava, outra infecção, hemodiálise, aquela coisa toda, e falecia. E aí tem um outro viés. As famílias adoeciam junto. Por quê? Antigamente, na UTI, elas poderiam, sim, visitar o doente. Hoje, imagina, seu pai entrou na UTI, não na UTI, no hospital por Covid. E aí ele vai ficar lá e você só vai ter notícia por um e-mail ou por um site. Estável, regular, e pronto, e acabou, né? Então, isso gera muita angústia na família. E aí, tem chance de morrer? Não tem? É grave? Não é? E aí, quando se assusta, é uma ligação te avisando que ele não aguentou. E isso gerou um transtorno. E o pior ainda, que nem você falou do luto brasileiro. Então, não dá nem para fazer o velório, porque ele ainda estava nessa questão. Então, era um processo de adoecimento, não só da pessoa com Covid, mas de todos ao seu redor. E aí, assim, a gente via a importância do acolhimento do psicólogo, do assistente social. Eu via a diferença, digamos assim, quando eu estava no neurológico, tinha esse suporte de psicólogo e assistente social para chamar para uma visita em vídeo, né? Uma visita não é a melhor do mundo, mas é alguma coisa que
a gente tinha mais disposição de falar com as famílias, era diferente do que era só um e-mail, só uma ligação. Então, esse processo de adoecimento durante a doença dos familiares também foi muito significativo, né? Hoje eu tenho pacientes que eu acompanho que estão num quadro de transtorno de estresse pós-traumático por ter vivenciado isso, que nem eles lembram, nem eles sabem, porque muitas vezes, quando falece alguém, um dos filhos tem que ser o mais forte. Geralmente é esse que vai mais sofrer no longo do prazo, porque ele não se permite passar pelo luto. Então, é uma realidade assim muito cruel que essa doença deixou, não só no termo de quem não pegou, mas de quem vivenciou todo esse processo de adoecimento, sabe? Sim. Não, Então, com certeza. As pessoas, assim, Paula, e é tão complicado porque, assim, a gente, na psicologia, a gente entende que, né, eu, por exemplo, na minha área, eu vejo muito assim, a gente faz contribuições para a pessoa, no sentido dela refletir e pensar numa saída. E pensar sobre isso não tem saída, né? não tem. Então, assim, nossa, quando eu recebia paciente, igual você falou, que era de familiares de pessoas que tinham morrido de Covid, perdido alguém, a gente se sente uma sensação de impotência muito grande, sabe? Exatamente. Né? Porque, e esse fator que você falou, da ansiedade do paciente ansioso e tudo mais, isso ficou muito claro mesmo, assim, o quanto que, né, a pessoa ela estar calma e ela conseguir ser colaborativa, isso fazia uma grande diferença, né, nesse Totalmente. processo, assim, e a família também, né, assim, esse cuidado ali com a família, mas foi uma situação que realmente a gente se viu muito importante. E o que eu vejo muito assim, né, isso para todos nós foi um grande desafio, porque, por exemplo, esse mês nós estamos no Setembro Amarelo, né? Vou trazer assim uma outra reflexão, mas assim só para eu chegar onde eu quero. Quando eu sempre trabalhei muito com projetos nessa área de suicídio, hoje em dia, né, eu tô um pouco mais assim, não fazendo tantas ações nesse sentido, mas eu sempre trabalhei muito, né, com campanha, com educação mesmo de profissionais, né, educação em saúde, psicoeducação. Então, sempre foi um tema que me chamou muita atenção. E aí, uma vez a gente desenvolveu uma pesquisa, inclusive aqui em Barra do Garças, sobre os protocolos de atenção sobre pós-venção, né? Então, por exemplo, o paciente, ele chega, ele passa por uma tentativa de suicídio, ele vai lá para a UPA, por exemplo, né? Enquanto a UPA era uma realidade de unidade ali de emergência. Quando ele chega ali, a UPA, ela vai cuidar, o profissional que está lá, ele cuida dessa doença, né? Ele chegou ali, então ele está doente, ele está fisicamente, né, às vezes passando mal, com corte, ou, né, não está respirando direito por causa de uma ingestão de medicação, né, em grande quantidade, enfim, ele vai estar apresentando um sintoma que é um sintoma físico. E aí, o que nós vimos, e isso foi algo assim que acabou dialogando com outras pesquisas também, Val, que quando a gente fala em pós-venção, não existe essa pós-venção. Não. Porque o paciente de saúde mental, é igual você falou, ele não é um paciente que a gente vem aqui agora, a gente entra com a intervenção medicamentosa, mas que eu vou ter já esse resultado hoje. Eu preciso cuidar do sujeito e não da doença, né? E aí, o que eu vejo trazendo isso, assim, né? Eu entrei lá no suicídio, mas trazendo para essa realidade da pandemia. Você ter um cuidado ali, igual você falou, a diferença que você ter um profissional que pudesse, né, fazer essa pós-venção, fazer esse pós ali, né, com a família, isso é muito importante, porque, assim, essas pessoas, elas adoeceram muito, e é um paciente que, assim, hoje que as pessoas estão procurando, né, as famílias, agora que elas estão conseguindo tomar essa decisão de buscar ajuda, então, assim, a gente tem visto muito, igual você falou, né, pessoas ali, né, com estresse pós-traumático, pessoas com síndrome do pânico, né, pessoas com ansiedade generalizada, né, transtorno de ansiedade generalizada, pessoas com depressão, né, então, assim, e não tinha, eu vi que, assim, claro que dentro de tantas coisas na pandemia, tantos cuidados
que até hoje é ainda, né? Nós temos menos casos, mas até hoje a gente não se sabe o que era melhor ter sido feito, o que tinha que ter sido feito. Né? Os médicos, eles foram aprendendo, né, com o Covid. Todos nós aprendemos com o Covid, na verdade, né, na prática ali. E eu vejo que dentro de tantas preocupações que as pessoas tinham, claro que às vezes a gente não teria tanto essa estrutura para esse olhar. Só que eu vejo assim que realmente não teve. Tem pacientes que saíram dos hospitais, que saíram muito fragilizados, né, que demoraram um tempo ainda para conseguir se recuperarem, eu falo aí, emocionalmente, né? Então, é um pós que eu acho que hoje a gente precisa falar muito sobre esse cuidado das famílias e esse cuidado das pessoas que passaram pelo Covid, né? Que realmente é um sistema que a gente não vê muito essa realidade dentro da nossa saúde, né? No nosso país, entendeu? Eu não sei o que você pensa sobre isso. Não, eu concordo com você. Ó. Olha, eu vou falar uma experiência até pessoal. Minha mãe, ela internou por Covid, ela ficou 8 dias na UTI. Quase passou por intubação, ela foi bem colaborativa, né? Quando ela ficou até aqui no Med Barra, eu ainda estava mais em Goiânia, eu vim para ficar com ela, fiquei uns 7 dias com ela lá direto. E assim, você vê que teve sequelas pós-Covid da parte neurológica, né? A gente tem um estudo muito grande, com mais de 300 mil pacientes, o paciente internado UTI 100% tem alguma sequela neurológica. Aquele paciente que pegou Covid e não teve nada de sintomas, assim, só perdeu o olfato e paladar, 60% dele tem sequela neurológica. É um nível muito alto. Então, imagina, se todo mundo pegar 60% do mundo, no mínimo vai ter alguma sequela neurológica. E assim, a gente tem não só dor de cabeça, tem ansiedade, depressão, neuropatias também, a fraqueza muscular, aquela fadiga, sem falar na cognição. Aquela que a gente chama de brain fog, né, que é um cérebro enevoado. A gente não consegue raciocinar direito. Estou cansado de ouvir o paciente, ó, antes do Covid eu era uma pessoa, depois eu sou outra. Eu vi isso na prática com minha mãe. Minha mãe demorou 6 meses para ficar ok, para dar uma melhorada com o tratamento em cima, porque passou por UTI, a experiência do paciente UTI não é boa. Então, é um paciente que você é extremamente vulnerável. Então, você depende de outras pessoas para tudo lá. E isso dá uma sensação de impotência, da fragilidade humana, né? A gente tenta correr disso, né? A gente se atém a alguns falsos controles, porque estabilidade não existe em nenhuma área da sua vida. E aí, quando você encara isso, as pessoas entram em choque, né? Elas se apoiam em pequenas coisinhas assim que não tem como, a estabilidade não existe. E aí, quando elas se veem vulneráveis pela primeira vez, da fragilidade mesmo, elas entram em colapso. E é isso aí que vale a pena a intervenção precoce, né? E sem falar nessa questão também da família, né? Que nem você falou, a família agora que está buscando ajuda, agora que está saindo de casa para poder ver o que aconteceu, né? Porque a chance de todos que estão aqui, de pelo menos metade ter vivenciado essa cena de ter algum parente com Covid, ou mesmo ele com Covid, é grande demais, né? Porque foi um acometimento de todo mundo, assim, não tinha diferenciação de rico, pobre, negro, branco, asiático, não, todo mundo pegou, tinha risco igual, era uma doença que chegou e não tinha dessa, né? Todo mundo tem risco de pegar. Então, o que mostrou tanto também que a gente precisa parar de valorizar certas coisas, né? Entender que todo mundo é humano, todo mundo é frágil, inclusive os médicos também. Quantos médicos não morreram, quantos enfermeiros não morreram, quantos assistentes sociais, muita gente na linha de frente, né? Faleceu mesmo de Covid, pessoas também novas, pessoas mais velhas. O doutor Clodoaldo foi um grande exemplo, infelizmente, né? É um cara que era para a região aqui, uma pessoa que fazia muita diferença. Em Goiânia, uma referência, né? Também, com certeza. Assim, ele que estava na linha de frente, ele que estava coordenando as 3 UTIs, ele era o cabeça por trás disso, né? E aí, assim, ele fez uma falta enorme e faz até hoje, né? E em Goiânia eu perdi outros colegas também, colegas jovens também de 30 anos, outros colegas também de 50 e poucos, outros que não morreram, mas tiveram, por exemplo, AVC por conta do Covid, ficaram totalmente incapazes. Então foi uma doença assim que chacoalhou o mundo, né, na maneira geral, né?
Uhum. E aí, Juliana, assim, a gente já falou muito desse processo de adoecimento, né? Mas o que você vê que a gente poderia falar para o pessoal para melhorar a saúde mental nesse período que a gente está vivendo? O que você poderia citar aí para a gente? Paulo, eu acho assim, né? Aí eu trago duas percepções, né? Primeiro que eu vejo assim, ó, nós, eu acho que, igual eu estou dizendo, né? Hoje em dia a gente se fala muito de saúde mental, nós temos muito esse olhar, que cada vez nós precisamos falar mais realmente. Só que aí, quando a gente vai para uma realidade, porque a gente tem que pensar assim, igual você falou, né? Assim como o Covid foi uma doença democrática, o adoecimento mental também é uma doença democrática, né? Ele não tem, assim, não dá só numa classe menos favorecida, não dá nos mais favorecidos, não, ele não tem cor, não tem idade, pode dar em qualquer pessoa, se a gente parar para pensar, né? Depressão, ansiedade, qualquer pessoa pode ter, né? E aí, o que eu vejo? Que quando a gente vai para uma realidade, que é uma realidade, igual você falou, né? Quando você estava lá no hospital público, a falta de acesso ainda a um serviço, que seja de fato um serviço de qualidade, ela é muito grande, né? E aí, assim, eu acho que é muito complicado nós pensarmos, às vezes, em práticas, né, de intervenção direta, sem nós pensarmos num olhar mais para essa estrutura mesmo, porque o que eu enxergo? Se nós olharmos para as nossas políticas públicas, aí eu não sei, né, Paula, aí você vai ter mais propriedade para falar no campo da medicina, eu tenho mais essa propriedade no campo da psicologia. No campo da psicologia, se nós olharmos as políticas públicas que existem hoje para cuidado em saúde mental, elas são todas políticas no sentido de resolver os problemas que já existem. Nós não temos, se a gente olhar para modelos, né, de saúde de alguns países que são referência, nós temos uma saúde que é uma saúde preventiva. O Brasil ele tem uma saúde de resolução, é resolutiva, entendeu? Né? Então, o que eu vejo muito? Eu tenho lá hoje, no CAPS, por exemplo, a pessoa ela precisa de uma consulta, ela não tem condições financeiras para arcar com isso. A gente vai para uma realidade de CAPS hoje, de CAPS de transtorno mental, um CAPS do tipo 1. Você chega lá para você conseguir uma consulta, é tipo 1 mês, para você conseguir voltar para essa consulta ali de terapia, mais 1, 2 meses. Né? Um paciente, às vezes, que está ali com uma ideação suicida, né, grande, que está com uma família, muitas vezes, porque aí a família, Paula, ela ainda não sabe lidar com o paciente de saúde mental, entendeu? Eu vejo isso muito forte. Eu tô lá, a família ela se incomoda de ver uma pessoa deitada o tempo todo, de ver uma pessoa chorando o tempo todo, ela não sabe lidar com aquilo. E aí a gente não tem, né, de fato, uma política que seja uma política preventiva. Então, quando você fala assim para mim, Juliana, o que nós podemos fazer? Eu acho que dentro, né, aí é onde entra o meu segundo ponto sobre essa ação. Eu acho que nós precisamos cada vez mais criarmos iniciativas, e aí eu não vou dizer só do campo das políticas públicas, porque às vezes a gente não consegue simplesmente mexer num sistema todo, né? Eu, enquanto docente, eu me vejo muito nessa função social de colocar, né, projetos em ação. Hoje eu estou bem descaída nessa área por conta da pandemia que nada funcionou, né? Mas eu me vejo muito nessa função social de criar projetos para estender à comunidade essa questão da prevenção mesmo, né? Então, falar mesmo de ansiedade, Juliana, mas o povo já está cansado de ouvir falando de ansiedade. Tem muita gente que ainda não conhece, tem muita gente que ainda não tem informação. Eu desenvolvo um trabalho numa autoescola aqui no município, que é com um grupo de 40 funcionários, uma autoescola que tem aqui na região toda. E, assim, outro dia a gente fez uma fala lá sobre depressão, sobre ansiedade, e foi até engraçado, porque eles falaram assim, não, a gente vai buscar, então, terapia, a gente está precisando, nós vamos buscar um profissional.
porque a gente se sente assim, tipo, às vezes achou que era só um cansaço, uma estafa, né, do trabalho e tudo mais. Então, assim, eu acho que realmente nós precisamos continuar com projetos que levem para essa população informações, que levem intervenções. Eu, no campo da psicologia, eu acredito muito, assim, nessas intervenções, no âmbito mesmo da saúde, cada vez mais fazer parcerias, né, cada vez mais, assim, promover mesmo encontros como esse que nós estamos fazendo aqui hoje, né, mas encontros que a gente possa ainda abranger mais pessoas, esses espaços de discussão, criar mesmo projetos, parcerias que possam, de fato, oferecer, às vezes, um serviço. Eu vejo que aqui, né, eu, enquanto docente ali na Univar, o quanto o serviço de psicologia aplicada, ele ajudou o município, ele ajudou a realidade de Barra do Garças e região. Claro que ainda não é o suficiente, mas hoje a gente atende ali uma demanda de mais de 300 pacientes gratuitamente ou com valor simbólico de R$ 5, de um serviço que há 4 anos atrás não existia, de pessoas que estavam completamente desassistidas, né? Então, eu vejo que mais espaços como esse, eles precisam ser criados. Quando nós não estávamos em pandemia, eu tinha projetos nas unidades básicas de saúde aqui do município para oferecer terapia, oferecer plantão psicológico, né, dentro das unidades, criar projetos nos hospitais. A gente tinha um projeto lá na UPA, né, para poder trabalhar com os profissionais essa importância desse olhar também para a saúde mental. Então, eu enxergo muito isso, Paulo, que cada vez mais nós temos que criar iniciativas no sentido de trabalhar com essa prevenção, para que quando a pessoa se sinta mal, ela não ache que ela é fraca por ela precisar de ajuda. Porque o que eu mais vejo é isso, são pessoas que, às vezes, eu falo para o meu paciente, você precisa procurar, né, um profissional, psiquiatra, você precisa procurar um neuro, você precisa, a gente encaminha, a gente recomenda, mas eu não quero tomar remédio, mas você precisa, e saber que tomar um remédio está tudo bem, né? Saber que me sentir ansioso está tudo bem se eu preciso de ajuda. Então, as pessoas, elas têm que tomar essa consciência para que a saúde mental, ela seja igual quando a gente tem uma dor no peito, eu acho que eu estou tendo um infarto, eu já vou lá buscar ajuda. Então, para que quando eu sinta essa ansiedade, para quando eu sinto que o meu humor está ficando mais deprimido, eu não tenha empecilhos para buscar ajuda e que eu encontre essa ajuda com uma maior acessibilidade, entendeu? Porque, infelizmente, assim, a prestação do serviço em saúde mental, Paulo, ela ainda é um serviço que, eu não vou dizer caro, porque eu acho que é um investimento na nossa saúde, mas é um serviço que nem todos podem investir. Então, de fato, mesmo que a gente tem que criar mais espaços nesse sentido. Mas isso eu vejo muito, né, igual estou te falando, na minha realidade, entendeu? Não sei se eu te respondi. Não, com certeza. Então, assim, a gente tem essa diferença, né? A política da saúde pública do Brasil é uma curativa falha, né? Porque muitas vezes nem isso resolve, né? Quantas e quantas cirurgias a pessoa já morreu e está lá na fila, né? E a questão da prevenção sempre é o melhor medicamento. Porque ele é mais barato, mais eficaz e ele resolve antes de acontecer o problema. Então, realmente, a gente abrir os olhos das pessoas para a saúde mental é fundamental. Eu gosto de trabalhar muitas dicas também no meu Instagram, sabe? Falar para as pessoas que é normal ter, por exemplo, epilepsia, que é uma doença que as pessoas têm muito pavor, né? Porque é uma doença chocante, a pessoa se debate, né? Mas não tem nada assim de ruim. A pessoa tem que tomar, às vezes, epilepsia, tem que usar remédio o resto da vida. Mas tem remédio. Eu falo para ele, olha, você tem um remédio que você vai tomar o resto da vida e você vai ficar bem. Mas tem remédio. Tem doenças que, infelizmente, essa semana eu fiz um diagnóstico de ela, né? Esclerose lateral amiotrófica. Beleza, tem um remédio que é o Riluzol, mas não melhora, só piora, a pessoa vai definhando. Esse é um cenário ruim. Mas agora um cenário em que a gente tem possibilidade de terapia é um cenário muito bom. É um cenário que a gente tem a nossa vulnerabilidade quanto ser humano e adoecimento, mas que a gente tem uma opção de melhorar. E aí, passar essa ideia para o paciente nem sempre é muito simples, né? Porque ele fica olhando, digamos assim, o palco da outra pessoa, que aquela pessoa ali, imagina, ela não tem nenhum problema, não precisa usar remédio, né? E às vezes não é nem bem assim. Quando você começa a tomar remédio, já cansei de pacientes vir depois me falar, doutor, eu achei que era só eu, mas não é só eu não, viu?
Tem fulano, ciclano, foi falar que eu comecei o tratamento, fulano, ciclano já fala que está usando, Beltrano já usou. Então, assim, é muito mais comum do que você imagina. As pessoas não são as pessoas que estão lá no Instagram bonitinha, não. Tem todo um bastidor ali por trás, sabe? E entender isso e passar por essa forma aí é fundamental. E o que eu vejo que ajuda muito na saúde dos meus pacientes é na parte da saúde mental, Juliana. É o estilo de vida que elas levam. Eu bato muito isso na consulta. Não é só medicamento. Se você está assim hoje, é porque você vem fazendo errado. É claro que existem algumas outras fatores externos que vêm de uma vez que a gente não tem controle, mas a maioria a gente tem. Então, assim, as pessoas chegam até lá e falam, doutor, eu não consigo dormir, eu tô com insônia. Aí eu vou perguntar, e como é que é o seu hábito, sua higiene do sono? Ah, eu fico todo dia no celular até vir o sono. Eu falei, já tá errado. Quantas pessoas não ficam no celular até o sono vir? O sono não vai vir porque você está com estímulo luminoso que inibe o neurotransmissor do sono, que é a melatonina. Você está ficando ansioso porque você está olhando a rede social à noite e aquele excesso de informação gera um pensamento acelerado em você. Aí a pessoa não dorme. Então, primeira coisa, o que a gente pode fazer para melhorar a saúde mental? Evitar o excesso de informação. Essa obesidade mental atrapalha a gente e eu estou cansado de explicar para os pacientes que é demais. E, assim, é fato. O celular, ele é uma ferramenta. É uma faca de dois gumes. Ele pode te elevar, mas também pode te acabar. Então, a pessoa que já acorda e olha o celular, ela está viciada, sim, no celular. A pessoa que vai dormir com o celular está viciada, sim, no celular. Então, uma das coisas que eu queria deixar aqui para o pessoal é a questão do uso excessivo do celular, que se tornou meio que uma parte da gente, né? Então, assim, limite o tempo que você vai passar na rede social, não fica olhando o dia todo, não. Quantas vezes no trânsito a pessoa vai lá, quer uma dosezinha lá de serotonina, de dopamina, abre um pouquinho o Instagram, no sinaleiro, depois volta. Então, assim, esse vício mental, ele é neurobiologicamente, você está viciado como se fosse uma pequena droguinha, que aí toda hora você dá uma olhadinha para ver se vem alguma coisinha legal, uma piadinha aqui, um videozinho bom ali, e esse excesso deixa sua mente ansiosa. A ansiedade, ela vem por esse excesso de informação. Você começa a preocupar e começa a pensar e pensa, e aí vem aquele pensamento intrusivo que você quer pôr para fora. Quantas pessoas que num término de relacionamento ficam stalkeando, por exemplo, ex-namorado, ex-namorado, e fica sem dormir por conta disso, sem comer, e aí isso só vai perdurando o processo de luto, que é a luta daquele relacionamento, em vez de aceitar que acabou. Então, assim, uma das coisas que eu vou deixar é isso. A outra que eu bato muito também, minhas pacientes todas sabem, já chegou lá, a primeira coisa que eu pergunto, e atividade física? Atividade física. E atividade física? Ah, mas por que a atividade física é tão importante? Ah, eu já vi que é importante, mas eu vou explicar, assim, as três maiores importâncias. A primeira é que neurobiologicamente você vai liberar endorfinas. Você vai fazer o papel que o seu remédio faz de uma maneira natural. Então, a pessoa que sai do remédio é aquela que faz atividade física. Se ela não faz, você pode ter certeza que ela vai usar remédio. Pelo resto da vida, muitas vezes. Porque não mudou a vida. Outra coisa, a atividade física, de uma maneira certa, ela tira esse excesso de informação da sua mente. Porque você está focado no movimento. Você está focado na sua sinestesia, que é a sua consciência corporal. Então, isso vai te ajudar demais. E o terceiro, que a maioria delas traz um sentimento de coletividade, né? Quando a gente está no meio, a gente se sente pertencente. E isso já alivia muito um tipo de terapia, né? Às vezes a pessoa começa, sei lá, um crossfit. Ela se sente pertencente daquele local. Ela começa a criar um vínculo lá. Ou de uma academia, ou de uma aula de natação, uma aula de Muay Thai. Então, ela começa a ter um ciclo de pessoas que estão com o mesmo objetivo dela e que querem melhorar cada vez mais. Então, assim, Juliana, eu falei de sono, atividade física, e uma outra muito importante, eu já vou falar junto com ela, é a alimentação e a água. A água sem alimentação não funciona, a alimentação sem água não funciona. A água, ela é tão subvalorizada pela gente, sabe? A gente já bebeu muita água hoje. Eu quero morrer. Chega aquela senhorinha lá, parecendo uma maracujazinha, fala, a senhora bebe água? Eu falo, não, meu filho, bebo muita água. Quanto a senhora bebe por dia? Quase 1 litro. Quase 1 litro. Eu quero morrer.
Quase 1 litro não é nada. Então, assim, pelo menos 3 vezes o seu peso. Aqui na barra, 4 vezes 5. E, pelo amor de Deus, tereré não conta. Tereré entra e sai. Chimarrão entra e sai. Então, não. Tem que ser água. Suquinho sem açúcar, se for natural, até pode. Refrigerante, jamais. Então, a água, ela é algo que, inclusive, diminui a fome. As pessoas muitas vezes estão com sede e não com fome. E falam que está comendo muito por ansiedade. Eu canso de receber, doutor, eu não paro de comer porque eu estou ansioso. Você já experimentou beber água no lugar de comer? Não, mas eu tenho a fome, então bebe. Cansei de pacientes beberem bastante água e melhorarem esse quadro de compulsão alimentar. Por quê? Nossa alimentação hoje, ela é muito industrial. Essa industrialização, ela é muito rica em sódio. O sódio dá uma baixa sensação de saciedade. Então, o sódio elevado nos alimentos faz a gente querer comer toda hora. E isso já é pensado, o povo fala que não, sem teoria de conspiração, mas isso já é para a gente ingerir cada vez mais produtos deles. E, querendo ou não, também aqueles produtos ricos em açúcares, né? Então, se tem muitos solutos, o seu cérebro entende que você precisa de mais. E, só que, na verdade, você precisa de água para diluir tudo isso que você está comendo. Então, focar numa alimentação menos industrializada melhora demais esses quadros. A gente tem, por exemplo, algumas dietas que são comprovadas na epilepsia. A dieta cetogênica, né, que a gente não vai comer nada que tenha muitas gorduras, né, para fazer uma cetose mesmo. Ela melhora de uma maneira gigantesca a epilepsia. Uma dieta sem glúten, melhorando transtornos psiquiátricos. Uma dieta do Mediterrâneo, melhorando a hipertensão. Então, isso tudo tem que ser individualizado para aquele paciente e tem que ser na realidade dele. Não é porque uma dieta, por exemplo, do Mediterrâneo é boa que vai funcionar para você. Então, a individualização que eu trabalho no meu consultório é o seguinte, cada um é cada um. Não é porque tal remédio funcionou para Beltrano que vai funcionar para Ciclano. A gente tem que entender o contexto. Então, muitos pacientes vêm me perguntar no Instagram, mas o que eu faço para melhorar a minha cognição pós-Covid? Principalmente o pós-Covid, ele tem que ser extremamente individualizado. Muitas vezes ele está com uma deficiência na cognição porque ele está com um quadro depressivo, está com um quadro ansioso. Ou muitas vezes também está com um quadro de cognição porque está começando o Alzheimer. Ou não, se realmente foi um brain fog e precisa melhorar a atividade física. Então, não existe um tratamento genérico. E quem falar que existe está mentindo. Então, assim, essas 3 coisas, eu tenho certeza, Juliana, melhoram muito a qualidade de vida da pessoa, tanto no aspecto da saúde física quanto mental. Focar no básico, sabe? As pessoas querem um remédio milagroso, mas o básico bem feito todos os dias muda a vida, sabe? Focar bem na alimentação, na água, na questão do sono, na questão da atividade física. Isso, você não vai fazer isso um dia e amanhã você vai estar bem, não é assim. Tudo que é bom leva tempo, né? Por exemplo, uma faculdade, você se formar vai 5, 6 anos. Então, é um tempo para você se formar, para um tempo. É um tempo para o seu corpo te mostrar os benefícios que você está colocando para ele. Então, comece pequeno, mas sempre vai melhorando. E isso, com 2, 3 meses, você nota uma diferença que você nunca mais fica sem. Certo? Sim, concordo plenamente com você, Paulo. Inclusive, assim, essa questão da atividade física. Até outro dia eu estava falando sobre isso lá no Instagram da clínica, e a gente entender também que, assim, a atividade física não é necessariamente eu ir lá na academia, pegar um monte de peso, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não posso. Não, igual você falou, adequar a minha realidade, né? Minimamente ali, às vezes é o quê? É um alongamento, é uma caminhada, né? Você sabe que você deu o exemplo da sua mãe. Com a minha mãe aconteceu algo muito similar também, que ela teve Covid, e aí lá em casa a gente até assim pensava assim, se a minha mãe, né, meu pai falava, se a sua mãe pegar a Covid, ela morre, porque minha mãe obesa, pesando mais de 100 quilos, hipertensa, diabética, todo o perfil, né, assim, das pessoas que estavam, assim, realmente vindo a óbito. E aí ela pegou o Covid, ela passou, né, por todo esse processo, e depois ela ficou muito ansiosa, né, igual você falou, o pós-Covid dela gerou uma ansiedade, assim, muito grande, e aí foi onde eu falei, bom, essa ansiedade, ela já estava aí, agora é o momento que você realmente vai ter que buscar ajuda.
E ela começou assim, caminhando. Ela fez igual você falou, o básico, né? Ela passou por um neuro lá na cidade dela, começou a tomar um remédio para ansiedade, voltou a fazer as coisas dela ali do dia a dia, a caminhada dela todos os dias e a alimentação, ela perdeu peso, muito peso, né? E tá assim super bem, é outra pessoa, igual você falou, é o básico, né? Ela não precisou ir lá para uma academia, né? Aquela coisa que às vezes a pessoa é muito bom, eu sou super adepta também, eu acho que, né, esse espírito da coletividade é muito bom, mas às vezes a pessoa fala, mas eu não posso, né? Ou eu não tenho condições. Mas esse básico, ele já vai te trazer um benefício muito grande, né? Então, acho que isso é uma informação, inclusive, né, enquanto você falava, eu pensava assim, o quanto que mais pessoas precisam dessas informações, porque são coisas simples, né, da gente fazer, entendeu? E que muitas vezes as pessoas não focam. Eu me lembro que uma vez eu fui começar um tratamento endocrinológico e eu fiz um exame para saber quanto eu precisava tomar de água por dia. E deu lá no exame que eu precisava tomar 4,5 litros de água por dia. Né? Então, assim, a gente pensa, igual você falou, que 1 litro é o suficiente. Não é. Né? Então, para o meu organismo ele funcionar legal, eu precisava de 4,5 litros. Entendeu? Então, realmente, né, é muito boa as suas colocações. Com certeza. E, Juliana, eu acho assim que as pessoas, elas buscam sempre o caminho mais fácil. Mas, ó, o ditado popular é fácil, vem fácil, vai fácil. Uhum. Tudo que alguém te promete uma dieta milagrosa que vai mudar a sua vida, não corre. Porque essa dieta aí, esse soro mágico, esse chip da beleza, ele vai ser bom, ele realmente vai te deixar top no curto prazo. Mas ele vai embora também na mesma velocidade que ele entrou. Não vai ser assim duradouro, não. Eu tô cansado de pacientes fazerem bariátrica e engordarem de novo. Não mudou a mente. Esses dias veio uma paciente para mim, ansiosa e obesa. E ela, doutor, eu preciso muito emagrecer. Eu virei e falei para ela, não, você precisa muito melhorar a sua ansiedade. Tá? Emagrecer vai ser uma consequência, não a causa. Então, a gente abordou ela de uma maneira diferente que ela vinha abordando há 5 anos, e ela perdeu já 10 quilos. E o remédio dela não emagrece, mas ajudou ela a ficar menos ansiosa e fazer o básico. Porque antes eu estava usando remédio só para emagrecer, ficava lá, ó, perdia 20 quilos, ganhava 30. Perdia 15, ganhava 20. Só que quando a gente aborda de uma maneira diferente a questão do transtorno mental, porque a cabeça é que manda em tudo. E aí o resto vira consequência, fica muito mais fácil, sabe? Então eu acho que é importante realmente a gente focar no arroz com feijão, sabe? Que é mais simples, é barato. Esses dias eu até tava brigando com uma paciente, né? Que eu sou meio brigão com minhas pacientes. Se for minhas velhinhas, então, aí elas começam assim, né? É porque, gente, paciente com enxaqueca não pode usar cabelo preso. E aí o povo quer me inventar. Ah, mas aí minha cabeça não melhora. Ah, meu cabelo é ruim. Ah, não sei o quê. Aí a paciente, a gente entrou num pé de guerra tão grande porque o músculo fica tensionado com o cabelo preso. E eu falo, ó, tem que soltar o cabelo. Ah, meu cabelo é ruim. Alisa ele então, mulher. Pelo amor de Deus, vai lá, faz um trem lá. Ah, mas aí vai ficar todo dia, tem que alisar, tem que lavar. Aí eu falei, não, então corta. Ela falou, cortar. Eu falei, ai, você não tá vendo? Não é que ela chegou com o cabelo cortado, mais bonita, e ainda emagreceu. Aí eu ainda falei, tá vendo? Você vem no neuro, melhora a dor de cabeça e ainda sai mais bonita. Então, tem coisas que a gente tem que bater nesse básico. E aquela senhorinha que fala que tem dor na coluna, ah, meu filho, não posso caminhar. Vamos fazer exercício na água. Ah, eu não posso, então vamos fazer pilates. Aí todo problema que ela me dava, eu dava uma solução, até que ela se venceu e começou a fazer mesmo, ela foi fazer pilates. Aí agora ela tá amando. Então, assim, eu bato muito nisso. Não é só remédio. O remédio é para te dar uma força, para te sair daquele momento. Eu não gosto de paciente, assim, às vezes eu vejo num contexto, principalmente quando a gente não tem acesso aos recursos, eu fico triste, porque eu sei que aquele remédio só vai dar uma paliada, não vai resolver. Porque tem casos que o ambiente é muito desfavorável. É igual, eu atendo algumas crianças carentes também, até lá da Garça, sabe? De cortesia que as pessoas pedem lá da questão da escola. E aí eu vejo, assim, a criança, por exemplo, ela não está aprendendo. Mas por quê? Porque tem uma história muito triste. Ela toda hora dorme na aula. Ficaram perguntando, será que não é uma doença neurológica? Ela dorme demais? Aí você vai ver,
em casa, toda hora, acho que a mãe ou o pai era usuário, e aí toda hora tinha polícia, ou seja, ela não dormia em casa, porque tinha todo esse transtorno dentro da casa, né, um transtorno bem pesado, e o lugar que ela tinha mais paz era a escola, e ela dormia na escola. Então, você vê que é um contexto, assim, que é muito difícil de se abordar. Então, esse tipo de coisa, assim, Juliana, sabe, deixa a gente mais triste. Mas não é só isso que a gente tem como melhorar e sair do remédio. Eu não gosto de remédio para prolongar a vida nem... Sim, com certeza, né? Muito bom. Eu acho que a gente Pessoal, podia abrir para perguntas, né? isso, né? O José Vitor falou para mim, né, das perguntas e tal. Se vocês acharem que, né, tem as perguntas, a gente pode também estar respondendo. Eu tenho algumas perguntas aqui para mandar para vocês. Só antes eu vou fazer um breve relato. Vocês falaram da questão da psicologia, a questão da neurologia. A gente vai falar um pouquinho, no caso eu vou falar um pouquinho da questão do voluntariado. Nós somos um grupo de jovens, né, que a gente gasta tempo, a gente gasta dinheiro para poder ajudar as outras pessoas. E antes da pandemia, a gente estava num pique muito grande, a gente fazia de 6 a 10 projetos sociais por mês. Então, a gente fazia projetos para as crianças, para os idosos, para a família carente, material escolar. Maravilhoso, e de repente, pá, veio a pandemia. Aí um monte de pessoas ficou, tipo assim, deprimidas, preocupadas com a questão da família, questão social, financeira, deram uma afastada e, ao mesmo tempo, nunca o nosso país precisou tanto do voluntariado, de precisar de ajuda. Então, foi muito difícil para a gente ter que se reinventar. A gente ficou mais de um ano só em reuniões online. O Vitor, por exemplo, ele entrou no clube de forma online. E quando a gente está voltando agora, nas reuniões presenciais, ele comentou comigo: Angélica, eu entrei no clube, mas depois de um ano que eu fui ver a cara da pessoa, que também é associada do clube, porque antes eu só via o nome através da tela, eu só via uma foto através da tela. Aí agora que eu estou conhecendo as pessoas de verdade aqui. Então, foi muito difícil para a gente ter que se reinventar, fazer projetos para poder ajudar as pessoas de forma online, de forma de segurança, e, ao mesmo tempo, tentar cuidar das nossas cabeças, tentar cuidar dos nossos corações. Foi um momento, assim, bem difícil. E eu gostei muito da iniciativa de vocês, que vocês fazem para ajudar as pessoas. Eu só gostaria de informar alguns projetos que a gente faz, que eu achei muito válido trazer para cá, porque realmente ajudaram muito a nossa comunidade. Por exemplo, o Rotary Clube de Barra do Garças, tanto o Rotary Clube quanto o Rotary Clube Águas Quentes, tem um projeto fantástico, que é o banco de cadeira de rodas. O Rotary Clube compra cadeiras de rodas e empresta para as pessoas sem custo nenhum. Então, por exemplo, a minha avó, ela ficou 3 semanas na UTI, teve 2 paradas cardíacas e ela emagreceu 20 quilos de uma vez só. Então, eu nunca achei que eu ia precisar utilizar desse projeto. Então, a minha avó pegou emprestado uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho. E a gente não teve que pagar nada por isso, porque a gente teve muitos gastos para poder reformar a casa, para voltar a comprar remédios, fazer toda uma burocracia, e a gente não precisou pagar. E teve momentos que o banco de rodas do Rotary ficou vazio de tantas pessoas que realmente foram para a UTI e precisaram de cadeira de rodas para poder se locomover e fazer as suas atividades. E esse projeto do Rotary tem mais de 20 anos e nunca foi tão necessário nesse momento para a sociedade. A gente também fez projetos, a gente doou mais de 230 kits de máscara, álcool em gel para a sociedade. Fizemos projetos profissionais online, de oratória, de como fazer artes visuais para o seu negócio. E a gente também tem outras ideias para continuar. A gente tem um projeto que a gente recolhe lacres de latinha, vende para reciclagem e compra cadeira de rodas, para vocês terem noção. Com o nosso projeto, a gente já comprou 2 cadeiras de rodas só com lacres de latinha, que a gente recolhe para a sociedade. Então, é interessante a gente, tipo assim, por mais que a nossa vida esteja difícil, o que me ajudou muito no Rotaract é perceber que os meus problemas, eles não são nada comparado à pessoa que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que usar, ou que está passando por um momento difícil, ou que é órfão, ou que tem algum problema assim. Então, o que me ajudou muito dentro do clube é isso, perceber que eu tenho um problema, mas que outras pessoas estão passando problemas muito piores do que o meu. E quando eu tiro um tempo
do meu tempo para poder ajudar o próximo, isso me faz um bem muito grande. Então, agora voltando às perguntas. Eu gostaria de só acrescentar uma coisa. Essa questão dos projetos que a gente vai fazendo, todos também, de certa forma, indiretamente, também têm relação com a saúde mental, porque esses projetos, mesmo eles não sendo relacionados com a área da saúde, eles auxiliam no que a Juliana disse lá no início do conceito da saúde mental, que seria essa estabilidade, né, da pessoa. Então, quando um projeto se trata da área profissional dela, que auxilia na questão profissional, também vai auxiliar indiretamente na saúde mental dessa pessoa. Então, a maioria desses nossos projetos, eles de alguma forma, indiretamente, também têm esse impacto no assunto que nós trouxemos hoje. Pode continuar, Angélica. Tá. Doutor Paulo Abner, tem uma pessoa aqui que falou que gosta muito de tomar água com gás. Se água com gás ajuda na hidratação ou se ela não é tão boa assim? Então, a água com gás, ela gaseificada, na hidratação ela contribui, assim, só que é difícil a pessoa ingerir muita água com gás. Cada um é cada um, porque começa a dar um pouquinho de refluxo, começa a ter toda essa questão de distúrbio gastrointestinal, mas ela hidrata igual, sabe, a água gaseificada, desde que não seja rica em açúcar, igual aqueles H2O, aquelas coisas ali, que não tem nada de água aquilo ali. Ali é refrigerante igual os outros. Mas a água com gás normal é tranquilo, pode usar também. Doutora Juliana, uma pergunta que me fizeram por que é tão difícil pedir ajuda? Por que é tão difícil perceber que tem algo errado com a gente mesma? Olha, vou fazer uma pergunta para você. Aí eu gostaria que você me respondesse, tá? Vou te devolver com outra pergunta. Okay. Quando nós somos pequenos, quando você vê uma criança chorando, né? O que a gente faz com essa criança? Nossa primeira ação. O que você acha? A gente tenta entender o que está acontecendo com a criança para ver se consegue ajudar. Uhum. E aí, normalmente, a gente vira para essa criança e fala sobre a importância dela não ficar triste, não é? Sim. Corriqueiramente, a primeira coisa que a gente faz é isso, não é? Né? Não chora não fica assim, me conta o que está acontecendo, né? Então, assim, vamos pensar que culturalmente todos nós, desde pequenos, somos ensinados a negligenciar as nossas emoções. Entendeu? Né? Então, a gente vira para uma criança, igual quando uma amiga termina, por exemplo, um relacionamento. A primeira coisa que a gente faz é dar a nossa opinião. Né? Realmente foi melhor para você, você vai ficar bem. Pouquíssimas vezes a gente vira para essa amiga ou para esse amigo e fala assim, e como que você está em relação a isso? Né? Hoje, por exemplo, eu fui almoçar na casa de uma colega, ela contou que estava grávida, estava tendo uma festa, ela contou que estava grávida. Um bebê, gente, para muitas pessoas é uma alegria, mas nem toda mulher deseja ser mãe naquele momento da vida dela, né? Todo mundo deu parabéns e abraçou ela e aquela felicidade. Eu virei para ela e falei bem assim, como que você está em relação a isso? Ela virou para mim, assim, com os olhos cheios de água e falou assim, desesperada. Entendeu? Né? E o que foi a primeira coisa que todo mundo fez? Foi abraçar, beijar ela e falar parabéns. Então, o que eu percebo, né, nessa pergunta que você me fez? Que nós somos, o tempo todo, nós estamos negligenciando o que nós sentimos. É como o Dr. Paulo Abner falou, a gente abre o Instagram, se eu abrir meu Instagram aqui agora e olhar todos os meus stories, eu não vou ver nenhum story de alguém chorando. Entendeu? Muito provavelmente eu vou ver stories de pessoas curtindo calor, na piscina, lá no Tucunaré, na telha, na praia, ou então estudando, ou então vendo um filme, fazendo uma coisa. Pessoas sempre felizes, né? Então, há um imperativo de felicidade na nossa cultura, né, muito grande. O tempo todo nós estamos nessa busca, numa ideia de que essa felicidade é algo constante, né? E se a gente parar para pensar, isso é como a ideia do controle, isso é algo que não existe, é só uma falsa ideia. Então, por que as... Oi, José, pode falar. Eu li uma vez um artigo que falava sobre a positividade tóxica, que ela é principalmente exposta pelas redes sociais, né? Então, quando você entra nas redes sociais,
em geral, a sociedade virtual, ela prega muito que você tem que ser alegre o tempo inteiro. E como aquele filme da Disney, que ele é bem básico, o Divertidamente, todo ser humano ele precisa expor todas essas emoções dele, né? Ele precisa viver todas essas emoções dele. Então não é errado você estar triste, não é errado você sentir raiva, não é errado você estar com medo. Isso são emoções do ser humano. E aí eu acho que essa questão de pedir ajuda também é porque é justamente por conta disso. Pregam que é errado a gente ter esses outros sentimentos e que tem que dar preferência para alegria, para felicidade. Exatamente. A gente tem essa ideia, Zé, que nós temos que ser fortes o tempo todo, por mais que às vezes a gente não esteja bem, entendeu? Então eu vejo que a grande dificuldade em pedir essa ajuda, ela está muito ligada a isso, a essa falta, né, de nós conseguirmos olhar para os nossos sentimentos de fato, nos permitirmos, eu vejo isso muito na realidade do meu consultório, né? Quando eu pergunto algo, por exemplo, para um paciente, e ele vira assim, e ele fica tipo uns 3 minutos pensando sobre aquilo, né? Então, uma pergunta que sempre ela causa essa sensação é assim, o paciente ele vai ali, ele chega lá na primeira sessão, eu falo para ele assim, uma pergunta básica, né, da psicologia. E como que você está se sentindo a respeito disso? Isso é básico, né, na psicologia. E muitas pessoas, gente, não sabem responder. Acreditem, né? Até nós, às vezes, não sabemos responder o que nós estamos sentindo, né? Então, eu vejo que há uma grande resistência por conta disso, por isso que as pessoas, elas não buscam, porque normalmente a gente acha que, é só um sentimento, é só uma tristeza, logo, logo vai passar, né? Então, isso é algo que eu vejo aí como o maior desafio na busca por uma ajuda para se ter esse, né, esse apoio ali na terapia e tudo mais. E falando até assim do mal-estar que necessita de uma intervenção, né? Não só no campo da psicoterapia, mas da intervenção medicamentosa, né? As pessoas, elas realmente, tanto que o paciente da psicologia, ele vem na hora que ele já não está conseguindo mais. É muito raro. Eu nunca recebi ninguém no meu consultório que me dissesse assim, eu vim porque eu quero evoluir como pessoa, né? Eu quero me conhecer melhor, eu quero trabalhar as minhas angústias, né? Para que eu consiga ter mais equilíbrio. Não, nunca recebi. Tem muitos anos que eu trabalho com consultório clínico e eu nunca recebi. A pessoa realmente ela só vem quando ela já não aguenta mais. E ainda tem uma intensificação, digamos assim, dessa questão da masculinidade tóxica também. De certa forma, buscar ajuda também tem uma dificuldade ainda maior para quem é homem, principalmente para terapia. Isso, eu não sei se tem também tanto afeto na questão da medicina, na neurologia para o Dr. Paulo Abner, mas eu sei que para terapia tem uma enorme dificuldade do homem em buscar ajuda psicológica, né? Paulo, você você percebe alguma diferença assim do homem? Né? Com certeza, assim. Até na questão de suicídio, né? A gente vê que a mulher, ela tenta mais vezes o suicídio, mas, assim, felizmente ela não consegue, né? Agora, o homem, quando ele não avisa, ele realmente tenta uma vez, ele consegue, né? A taxa de, entre aspas, sucesso, né? De suicídio entre homem é muito grande, né? O homem, ele passa por um sofrimento, igual você falou, a questão de tentar parecer forte por conta da sociedade que é mais machista, ele busca menos ajuda. Eu até brinco com minhas pacientes, assim, às vezes vem um homem aí de 50 anos consultar, quadro de depressão. Eu já pergunto para ele, vocês são casados tem quanto tempo? Para falar, 15, 20 anos. Eu falei, olha, homem casado vive mais, já aviso desde agora, porque a mulher que vai atrás de ajuda para o homem, porque se depender dele, não vive, não. Ele não vai levando com a barriga. Aí eu até brinco com os pacientes, falo, se você separar, você morre. Então, assim, tem que ficar sempre de olho. Realmente, o homem, ele busca muito menos ajuda. Sim. Doutor Paulo, me veio um questionamento aqui muito interessante. Transtorno mental ou até mesmo depressão. Pode ser hereditário? Existe algum estudo, alguma comprovação que pode responder? Com certeza, né? Os transtornos de humor, de uma maneira geral, e os psicóticos têm um componente genético, né? Mas não é de herança mendeliana, ou seja, meu pai tem, eu vou ter, não.
se na família carrega algum gene que tem mais predisposição, ou seja, não é necessariamente vai desenvolver, depende do meio e da pessoa, a gente tem mais risco de ter algum transtorno mental, né? A gente vê isso muito em descendentes europeus, italianos, alemãos, tem muito essa questão do quadro depressivo associado, sabe? Então, a gente vê que a bipolaridade também, esquizofrenia, às vezes tem uma tia bipolar, você é bipolar, uma avó bipolar, ou alguém com esquizofrenia na família. Esses transtornos mentais, com toda certeza, eles têm um fator genético envolvido. Tem vários estudos que já mostram, né, o grau de recorrência. O transtorno bipolar ele gera em torno de 18% se for um parente de primeiro grau, depressão 15%, um transtorno psicótico já é mais, chega a quase 40%. Então, tudo depende da patologia, mas com certeza tem um fator genético envolvido. Sim. Angélica, não estou me escutando. Obrigada, doutor. O seu áudio, ele parece que ele diminuiu um pouquinho. Não sei se foi só Eu para acho que ele tinha colocado o dedo no lugar do áudio. Eu acho que foi também, viu? Agora melhorou. Não, Mas deu para entender. Não, é porque tem um penetra aqui, aí ele tá me atrapalhando. Olha, Ei, vai. em relação ao Setembro Amarelo, eu tenho a sensação de que o foco da campanha está errado. Acredito que as atenções poderiam ser divididas para as pessoas que circundam a pessoa com pensamento. Oi. Só um minutinho, porque a Juliana ela perdeu o acesso à câmera. Deixa eu abrir aqui para ela. Tá. Que aí ela já te responde. Certinho. Juliana, testa aí, para ver se dá certo. Posso continuar? Ótimo. Ok. Recapitulando. Em relação ao Setembro Amarelo, eu tenho a sensação de que o foco da campanha está errado. Acredito que as atenções poderiam ser divididas para as pessoas que circundam a pessoa com pensamento suicida. Pois o que eu percebo, às vezes, é que o potencial suicida só não se sente acolhido socialmente. Gostaria de saber a opinião de vocês em respeito. Eu posso falar, então? Pode sim, Paulo. Eu vou falar assim, a questão da rede de apoio do paciente com ideação suicida ele é muito importante, mas o suicídio ele é muito diferente do que as pessoas acham, é um surto psicótico que dá na mente, sabe? A pessoa está querendo se livrar de uma angústia, uma dor tão grande e acha que a morte é a solução. Então, por mais que a gente aborde as pessoas que vivem com isso, eu acho que o enfoque na pessoa que tem ideação é muito mais importante, porque a gente tem que mostrar para eles que tem outro caminho. Porque não é aquela coisa, mas se a gente avisar a família vai ficar de olho. Não adianta, é uma decisão da pessoa mesmo, né? Então, eu acho que o enfoque na pessoa é mais importante até no que aqueles que circundam. Não é questão de aceitação, sabe? A pessoa que pensa que tem uma ideação. É literalmente uma busca de um alívio de uma dor interna que ela não consegue compartilhar com os outros. Então, dizer para ela ser um pouco mais aceita, ou seja, ter menos preconceito, né? Ajuda com toda certeza, mas o maior enfoque que a gente não quer é que a pessoa realize o ato e tenha a consequência dele, né? Então, acho que realmente é importante todas as abordagens em si, mas tirar um mês, eu acho que para focar na pessoa com a ideação e com a dor. Não sei qual que é a sua opinião, doutora, mas você podia falar para a gente também. Concordo com você, Paulo, que realmente, e nós temos que entender assim, pessoal, o Setembro Amarelo, ele é uma iniciativa, né, de uma campanha, se a gente olhar dentro aí das nossas políticas, todo mês ele tem uma cor e tem algo que é comemorado dentro daquele mês, assim como o Outubro Rosa, né? Uhum. E, na verdade, esses meses, eles são escolhidos em torno de uma política de intensificar, né, as políticas que já existem, de intensificar os programas que já existem. Então, assim, de fato é um mês em que a gente realmente traz muito essa questão do assim, você não está sozinho, você pode, né, buscar ajuda, você tem uma saída, há uma outra possibilidade. Então, é um mês realmente que ele se dedica a esse olhar
do paciente suicida, né? Da pessoa que está com a ideação suicida. Quando nós olhamos para a nossa política, existe uma política dentro da nossa política de saúde mental, dentro da própria atenção, né, da rede de atenção psicossocial, existe uma política que é uma política voltada toda para o suicídio, que aí é uma política que ela contempla um protocolo de pós-venção com as famílias, né? Tanto nos casos de tentativa quanto nos casos de concretização desse suicídio. Existem protocolos para se trabalhar com os profissionais da saúde acerca, né, do suicídio. Então, existem várias iniciativas que podem ser feitas outros meses para além da campanha do Setembro Amarelo. Então, Angélica, eu vejo assim que realmente o mês do setembro, ele é esse mês para que nós possamos olhar. E não adianta, gente, falar assim que o paciente, se a família... Às vezes a família, ela precisa passar por um processo de psicoeducação quanto à aceitação de que aquela pessoa está num processo adoecido. Mas nem sempre a pessoa, ela está demonstrando aquilo. Às vezes vem aquela vontade ali e a família nem percebe, entendeu? Então, é muito subjetivo, né, nós falarmos desse trabalho com a família, porque para pensar numa iniciativa com essa família é algo muito individual, cada família tem muito uma realidade, né? Então, eu vejo que, assim, realmente o setembro, esse foco da campanha, ele tem que ser no sujeito, né? E aí o que eu acho que precisa acontecer é um fortalecimento dessas iniciativas no restante do ano, porque realmente a gente ouve falar muito do suicídio em setembro, mas nos outros meses a gente acaba deixando isso, né, um pouco mais abafado, né, não se fala tanto. Então, realmente que a gente precisa fortalecer essas outras diretrizes que existem ao longo dos outros meses do ano, sim. Né? Então, essa seria a minha sugestão, a minha opinião sobre essa questão. Maravilha. Entendi. Nossa companheira presidente também fez uma observação aqui. A palestra foi incrível, a minha fala do Dr. Paulo da Juliana sobre ansiedade, saber que não temos o controle sobre nada e que não existem garantias. Garantias é assustador, mas também pode ser libertador. Está tudo bem e não ter o controle de tudo. Aceitar nossas limitações e mudanças pode ser o começo de uma nova história. Poderiam nos dar dicas de como lidar com pessoas depressivas, saber o que falar ou como agir? Podem falar. Olha, então, assim, a primeira coisa é o seguinte, assim, primeiro, o erro mais comum que as pessoas cometem é dizer para a pessoa, não fica assim, sua vida é boa. Nossa, para que você tá desse jeito? Olha, você tem isso, isso e aquilo. Isso não ajuda em nada, sabe? Isso aí, muitas vezes, atrapalha, faz a pessoa se sentir mais culpada ainda por estar depressiva. Então, muito mais do que o que fazer é evitar essas abordagens que parecem intuitivas, né? A gente apontar as coisas boas que tem na vida dela, isso faz a pessoa se sentir muito mais culpada, sabe? Então, quando a gente lida com alguém que tem um quadro depressivo, o importante é a gente evitar tratar essa pessoa como uma coitadinha, para ela não se vitimizar, evitar também, para ela não se sentir culpada, falar das coisas boas que ela tem na vida. E outra coisa também, evitar ficar falando para ela sair disso, sabe? De que tá tudo bem, não que tá tudo bem. Evitar ficar falando que ela não precisa estar assim, ela não tá com a depressão porque ela quer. Então, uma das coisas mais importantes que eu vejo é isso, é o que não fazer. Agora, o que fazer é estar lá perto dela, conversar, distrair, falar de outras coisas que tragam uma paz maior, né? Não focar tanto na doença, mas na pessoa como um todo, sabe? Sim. Eu vejo muito assim, que nós precisamos também entender até onde nós conseguimos ajudar, né, aquela pessoa. Às vezes eu vejo assim, né, eu vejo muito isso na realidade do consultório. Às vezes, eu estou com a minha mãe naquela situação, eu posso ajudá-la como filha, igual o Dr. Paulo falou, ouvindo, tentando distraí-la, né, me colocando numa posição
de estar ali por ela, realmente como esse apoio emocional, esse apoio para o que precisar. Só que também, às vezes, isso causa na pessoa ali uma angústia muito grande de querer fazer mais, e às vezes eu não vou conseguir fazer mais. Então, a gente precisa entender também, dentro daquele papel que eu exerço na vida daquela pessoa, até onde eu consigo ir. Né? Eu acho que isso é muito importante também, porque eu vejo que às vezes a gente fica naquela, né? Não, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Às vezes é ali o meu companheiro, a minha companheira que está num processo, né, depressivo. Então, a gente quer dar um jeito, quer tirar a pessoa daquilo ali a qualquer custo. E, às vezes, assim, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer, entendeu? E já não há mais, né, uma outra alternativa. Então, a gente reconhecer isso também, os nossos limites, né? Eu acho isso muito importante. E é igual o doutor Paulo falou, eu acho que uma coisa que é essencial é nós aprendermos a ouvir mais, né? A nossa escuta, ela é muito, não diria assim, distorcida, muito disfuncional, porque, assim, às vezes a gente está com um amigo e ele vai nos contar alguma coisa, enquanto ele está contando, eu já estou pensando automaticamente no que eu vou dizer para ele fazer. Eu já estou pensando na opinião que eu vou dar, entendeu? E às vezes ele nem quer essa opinião. Às vezes ele só quer me contar o que aconteceu, entendeu? E a gente já fica ali, né, pensando. Nós, seres humanos, de forma geral, nós temos uma dificuldade muito grande em ouvir. Eu atendo casais, né? E às vezes eu dou assim até risada, porque quando vem o casal, aí vem lá, né? Pegar num contexto de um relacionamento hétero, vem o homem e a mulher para a sessão, eles vêm juntos. Aí, quando eles chegam na sessão, eu tenho lá no meu consultório, eu tenho uma poltrona desse lado, outra desse lado, e no meio eu tenho uma mesa, e aí quando eu vou atender casal, eu fico assim, no meio, só que numa outra poltrona mais para cá. E aí eu deixo sobre a mesa uma folha e uma caneta, e eu já começo a sessão explicando, né, como que a dinâmica da sessão, e eu falo assim, olha, no momento em que a pessoa 1 estiver falando, a pessoa 2 tem que permanecer 100% calada, você vai só ouvir o que ela quer te dizer. Se por acaso você quiser dizer alguma coisa sobre, você vai anotar. Gente, na hora, é automático. O povo já passa a mão no papel e na caneta antes de começar a ouvir o que o companheiro ou a companheira vai Engraçado. falar. Eu fico assim. Aí você sabe o que é mais engraçado, Paulo? Que nenhum anota. Entendeu? Exato. É tão engraçado que naquele momento que você se dispõe a ouvir o que a pessoa quer dizer, você nem fica pensando, você está ali só ouvindo. Né? Então, eu atendo casais tem um bom tempo já, e eles anotam só quando é alguma coisa muito pontual, no sentido assim, de que não posso me esquecer, mas não para dar uma resposta daquilo que a pessoa está falando. Então, assim, eu vejo que, né, em tudo, não só com a depressão, na ansiedade, em todas as dimensões da nossa vida, a gente tem que treinar mais o nosso ouvido, a nossa escuta, né? E saber que nem sempre ouvir alguém é dar uma solução para aquilo que ela está me contando. Né? Se a solução couber, sim, mas às vezes a gente não tem uma... Igual eu comentei, né, quando a gente estava falando, o que você fala para uma pessoa que acabou de perder alguém para o Covid? Não tem o que falar, a gente só ouve, entendeu? Então, eu vejo isso também como uma forma de nós aprendermos até a estabelecer melhor as nossas relações, não só a relação com as pessoas da nossa vida que têm depressão, mas assim, de forma geral. Aprendermos a ouvir um pouco mais o que as pessoas realmente querem nos dizer. Né? Exatamente. Eu acredito que também pelo fato de a gente ter uma sociedade tão competitiva, meu Deus, eu tenho que fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, e às vezes eu não tenho tempo de escutar o que o meu amigo tem a dizer direito. Então, tipo assim, ele tá falando comigo, mas é que nem a doutora Juliana falou. Ela tá falando comigo, mas eu tô pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que mandar mensagem para tal pessoa, eu tenho que mandar mensagem para tal, e isso está ficando cada vez mais intenso. Parece, principalmente nós, quanto jovens, que a gente tenta se prevalecer no mercado profissional, social, emocional, a gente tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo para provar o nosso valor, e às vezes a gente esquece de coisas mais simples do mundo, que é sentar, conversar com um amigo, escutar os problemas dele, entender a situação dele. Aí a gente entende, aí a gente escuta ele falando, a gente já pensa automaticamente que a gente tem os mesmos problemas, a mesma situação, e a gente começa a pensar só na gente. Então, eu vejo muito isso hoje em dia, sabe?
Uhum. Angélica, até o áudio do WhatsApp aceleraram. Graças a Deus. Olha, né? Não, porque tem uns áudios que, olha... Eu vou falar assim, tem uns que não, é música. Vem lá, 3 minutos, fala, tá mandando uma música, não é possível. Ai, gente, é isso Uma mesmo. pergunta aqui assim, antigamente, saúde mental, fazer terapia, há uns 20 anos atrás, era considerado coisa de louco, coisa de problemas sérios, psicológicos sérios. Hoje em dia, já 20 anos depois, já evoluímos muita coisa. Por exemplo, tivemos até um tema da redação do Enem falando sobre depressão. Na opinião de vocês, quanto tempo que vai demorar para a sociedade entender que a terapia é uma coisa tão básica quanto um pré-natal, quanto tomar uma vacina, quanto coisas essenciais sobre a saúde? Aí eu vou ser curto e direto nessa, para mim uns 50 anos ainda. Tá além? Por aí, viu, gente? Né? Bem, quase parando. É uma questão de geração, né? A nossa ainda tá começando a aprender e tá... vai levar muito tempo. Eu acredito também que ainda leve um certo tempo. Eu vejo assim que existe, por exemplo, eu penso muita realidade da Barra, né? Primeira vez que eu vi em Barra do Garças foi em 2013. E eu me lembro que assim, falarem naquela época, eu já fazia psicologia, e eu me lembro assim que até assim, os profissionais que já existiam no mercado de trabalho aqui, né? Era tudo muito ainda assim, bem igual você colocou, né? Isso do louco, né? Da pessoa que, sabe? Com a vinda do curso de psicologia para cá, eu vejo que as pessoas elas tomaram mais uma consciência assim disso. Claro que não 100%, nunca, né? Mas assim, ajudou muito. Eu acho que a pandemia também, o adoecimento mental das pessoas na pandemia também foi um fator que mostrou que realmente, né, nós não temos esse controle e que uma hora ou outra a gente vai precisar dessa ajuda. Então, talvez assim a gente tenha adiantado um pouco isso. Mas eu acredito que ainda vai demorar muito tempo. Talvez, né, outras gerações aí ainda vão precisar vir para que isso seja tomado como algo corriqueiro mesmo. E, na verdade, Angélica, eu vejo que assim, ó, até se a gente parar para pensar, por exemplo, num pré-natal, aí você comentou assim, isso ser tão, né, necessário como um pré-natal. Só que, por exemplo, um pré-natal é algo que a gente faz ali numa situação muito específica. Te dar um exemplo, quando eu fazia faculdade, eu fiz parte de um projeto em parceria com a prefeitura municipal da cidade onde eu morava, que era um projeto da faculdade, e aí ele era sobre saúde da mulher. E aí, como eu fiquei lotada na prefeitura, nós fomos para um trabalho, né, uma intervenção, que nós queríamos identificar o número, dentro da saúde da mulher, só para que vocês possam assim, entender, vou bem resumir rapidinho. Existe uma meta que todo enfermeiro, toda unidade de saúde, ela tem um enfermeiro como responsável, e aquela unidade ela precisa ter uma meta dado o número de população que habita ali naquela cidade. A meta de Rondonópolis, que era a cidade que eu morava na época, era de 60 coletas de preventivo por mês para cada unidade de saúde. Rondonópolis tinha, na época, 56 unidades de saúde. Então, cada uma dessas unidades teria que coletar 60 preventivos. Essa era a meta. E essa meta era estabelecida pelo Ministério da Saúde. Aí, nós fomos fazer um mapeamento para entender se essa meta estava sendo cumprida. Quando nós fomos para a realidade, as unidades básicas de saúde, a unidade coletava 6 preventivos, ou seja, 10 vezes menos. Aí a pergunta é, por que essas mulheres não estão indo coletar preventivo? E preventivo é uma coisa que nós, mulheres, se nós pararmos para pensar, a gente tem que fazer a cada 6 meses. Entendeu? É básico, né? Então, eu acho que assim, ó, há também um... Por que eu estou trazendo esse exemplo? A nossa cultura, ela não é uma cultura do cuidado da saúde, da prevenção, que era justamente o que a gente estava falando lá agora há pouco, né? Então, nós precisamos aprender, eu vejo que isso aí tem que estar assim, ó, para que a gente tenha um parâmetro mais positivo, a gente precisa estar falando de saúde mental lá dentro da escola, com as crianças,
entendeu? A gente precisa estar falando para começar, né? Se eu quero trabalhar com prevenção, eu preciso começar nos espaços de aprendizagem sobre isso, entendeu? Então, a nossa cultura, ela não é uma cultura do autocuidado, a gente não tem essa... Igual o Dr. Paulo Abner falou, o básico é beber água, fazer uma atividade física e cuidar do que eu como, cuidar do que eu estou colocando para dentro do meu corpo. E a gente não sabe fazer isso, entendeu? Então, de forma geral, nós não temos uma cultura onde nós aprendemos a nos cuidar, para que a gente tenha esse eixo do equilíbrio. Foi lá que eu comecei falando da saúde mental. Então, acho que, na verdade, a gente precisa aprender muito ainda sobre essa questão do autocuidado, de observar mais, de se cuidar realmente, o básico, entendeu? Né? Então, eu vejo muito essa necessidade. Tá? Gente, então... Você vai falar alguma coisa? Sim. É que nem a senhora falou, tipo assim, eu vejo muito da questão, por exemplo, dentista. As pessoas só vão quando o estrago já está feito. A gente é muito do pós e não do pré. Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Exatamente. Esses dias eu fui na dentista, aí eu falei assim para ela, eu quero que você olhe que eu tô com um dente aqui que tá me incomodando. Ela falou assim, não, é porque manchou, né? Você tirou o aparelho e aí ficou uma manchinha. Mas não tem nada, eu achei que era uma cárie. Aí ela falou, não tem nada. Eu falei assim, não tem nada. Ela falou assim, não. Eu falei assim, então faz uma limpeza. Ela falou, não precisa. Aí eu peguei, né? Aí eu peguei e falei assim para ela, eu falei, mas então não vou fazer nada? Ela falou, não, você só veio. Eu falei que tá ok. E beleza. Aí eu fiquei pensando, então eu vim fazer o quê aqui? Que não vou fazer nada. Olha só como que é a nossa cultura. Né? Eu fui lá, mas é para me prevenir. Então, se tá bom, daqui 6 meses eu volto lá de novo para ver se continua assim, né? Vamos então finalizar, né, a nossa roda de conversa bastante enriquecedora de hoje. Gostaria de agradecer extremamente aos nossos convidados, o doutor Paulo Abner, a nossa doutora psicóloga Juliana, que foram de perfeição nessa tarde de hoje. Eu acredito muito que a gente, igual a senhora falou, que a gente tem que se cuidar, tem que cuidar da nossa saúde, da nossa cabeça, para a gente poder também ajudar as outras pessoas. Porque não adianta a gente querer ajudar o próximo se a gente não está bem. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Gostaria de chamar a nossa... de finalizar também. Pode falar. Então, também agradecer a Juliana por ter aceitado o nosso convite, o Paulo. Inclusive, ressaltar que possivelmente nós iremos precisar de vocês novamente num futuro próximo e de forma presencial, provavelmente. Então, nós já deixamos o convite em aberto. Talvez daqui a alguns meses, talvez no próximo semestre, a gente esteja aí desenvolvendo outro projeto com esse mesmo tema semelhante, né? E acho que é isso. Nós também temos que agradecer ao nosso parceiro do IFMT, a Renata. Você está aí? Gostaria de falar alguma coisa? Deixa eu só verificar se está conectando. Oi? Oi, tudo bem? Eu ouço sim, é que eu tô com o celular, eu demorei para encontrar aqui o lugar de ativar o microfone. Gostaria de desculpa, gente. Eu agradecer ao Dr. Paulo, doutora Juliana, já é parceira nossa, né? Fez algumas falas já com nossos servidores, com nossos pais, e sempre explorando a importância dos cuidados com a saúde mental, não só nesse período de pandemia, né, mas é claro que, como o Dr. Paulo e a própria Juliana já falaram no início, a pandemia, ela trouxe esse tema à tona, né, para a gente discutir com um pouco mais de seriedade e em diversos níveis e com diversas camadas da população. Eu quero parabenizar a iniciativa do Rotaract, né, para disseminar esse assunto, sobretudo entre os jovens, né, e popularizar e democratizar mesmo esse assunto que ainda é tabu, mesmo na nossa cultura, né, no nosso país. Então, agradecer vocês,
do Rotaract e em nome da professora Scarlett, né, nossa professora no campus também, você, Vitor, fez a ponte com o Rafael, nosso psicólogo, doutor Paulo, doutora Juliana, por conceder a nós essa oportunidade, e nós vamos criando essa cultura e esse hábito de fazer essas divulgações sempre com os nossos estudantes e nossos servidores, para que cada vez mais a participação deles seja mais efetiva, tanto em número, né, quanto em comentários e em perguntas. Então, muito obrigada pela oportunidade, nós estamos abertos para novas oportunidades como essa, viu? Contem conosco. Obrigado. Para Então é finalizar, isso. gostaria de chamar a nossa presidente Scarlett Johanna para as considerações finais. Boa tarde a todos novamente. Eu amei muito essa palestra. É um tema importante para todas as pessoas, né? Como o Dr. Paulo e a Juliana falaram, né? É uma doença assim que não escolhe ninguém. Então é um assunto importante para todas as pessoas. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Dr. Paulo Abner, da Juliana Riso e dos nossos parceiros aí do IF e dos convidados. Até mais, pessoal. Companheiro Vitor, você tem mais alguma consideração? Não, acho que eu já concluí. Futuramente a gente Sim. pretende dar continuidade, né, com o projeto Florescer, né, que continua trabalhando sobre saúde mental, mas de outras maneiras, não só de palestra. Então a gente vai procurar outras abordagens, e caso elas necessitam de mais convidados, aí a gente entra em contato com a Juliana, com o Dr. Paulo novamente, com o IFMT, para fazer essas parcerias, porque não só nesse projeto, mas também em outros projetos. Acho muito interessante essa conexão dos profissionais. Com É isso, certeza. gente. Então é isso. Vitor, você consegue tirar uma fotinha, será? Consigo sim. Vou liberar aqui, só um minutinho. Gente, por favor, quem puder, liga a câmerazinha para a gente tirar uma fotinha, postar nas redes sociais. Perguntaram para mim, doutora Juliana, como é que faz para entrar em contato com a senhora em relação aos seus serviços? Pode ser no meu telefone, diretamente comigo no meu telefone. Tá? Bom. Você quer que eu disponibilize aqui? O Vitor tem o seu contato, então se alguém precisar entrar em contato com a doutora, por favor, entre em contato com o Vitor, que ele tem o contato tanto da Juliana quanto do Dr. Abner, viu? Pessoal, eu estou só liberando aqui a câmera para os convidados, porque estava limitado. Aí nós já tiramos a foto. William, você sabe desfazer isso? Então, é porque vai continuar limitado. Eu acho que é escolhido na hora de lançar a reunião. Então vai ficar limitada essa questão da foto. Será só para os anfitriões mesmo. Você consegue tirar pelo menos algumas fotos do que está aparecendo? Sim. Uhum. Aí você avisa, viu? Para não pegar a gente desprevenido. Para eu sair mais ou menos, que o Marlos tirou uma foto minha aí que eu fiquei feia, hein? Olha. O Marlos, isso é característica do Marlos. Ele só tira foto feia nossa. Não, olha, então, o Marlos me desfavoreceu. 3, 2, 1. Tirei. Vou mandar lá no grupo. E é isso, gente. Está por encerrado a palestra de hoje. Muito obrigada. Beijo de luz. Tchau, gente. Boa semana. Tá, pessoal, muito obrigado.